Isso aqui vai ter repercussão nas cortes superiores também e muita repercussão política. Diz que a sorte acompanha quem trabalha. Calhou que hoje nós temos essa conversa importante agora com o ministro das Relações Institucionais de Lula, o responsável pela articulação política de Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre Padilha, está lá com a nossa repórter Tainá Falcão. Já me ouve bem o ministro. Tainá, boa tarde para você. Eu vou puxar daqui primeiro, porque acho que o assunto que a gente estava tratando agora, ministro, o senhor acompanhou de perto o que foi o início, o ápice, o auge da Lava Jato. Eu não sei se o senhor estava conseguindo acompanhar o jornal até agora, antes de entrar aqui, mas eu tive acesso a um laudo da Corregedoria da Polícia Federal, que de 2016, portanto, que não se ateste que é algo da atual gestão, portanto, revanchista, que constatou que houve a instalação de uma escuta ilegal dentro da cela dos presos da primeira fase da Operação Lava Jato, entre eles o Alberto Youssef. Esse preso da Lava Jato teceu uma série de diálogos com outros alvos da operação, que tiveram as vozes identificadas por peritos da Corregedoria da PF, inclusive a doleira Nelma Kodama. Eles tratam de assuntos relacionados às batidas da Lava Jato, a apreensões feitas sobre a Lava Jato, de modo que a Corregedoria entende que é impossível que esse grampo tenha sido colocado em algum outro lugar, senão na cela deles. Isso atinge a pedra fundamental da Lava Jato e eu queria entender como é que o senhor, que viu tudo de perto, inclusive o que está acontecendo agora, recebe essas informações. Dani, a Lava Jato é um cadáver fétido que a cada vez que se mexe, fede cada vez mais, né? É um espetáculo de irregularidades, de atitudes ilegais, como vocês mesmos estavam comentando, de pessoas que se achavam, sei lá, acima da lei e por se acharem acima da lei, acreditavam que podiam fazer qualquer atitude ilegal em cima de objetivos que são objetivos cada vez mais claros, que eram objetivos políticos, né? O ex-juiz se transformou, né, em ministro do presidente da República que se elegeu de então, almejava ir para o STF, agora participa do espaço político. Eu acho que até melhor isso, né? Quer fazer política, faça como eu sou deputado federal, reeleito, venha fazer política, né? Mas venha fazer política, inclusive, dentro da lei, né? Quando tenta fazer política fora da lei, acontece também com outro candidato aí que foi cassado recentemente. Eu acho que cada vez mais, a cada vez que se mexe nesse cadáver fétido, fede mais ainda e mostra um conjunto de irregularidades. Acho que é fundamental combater a corrupção, Dani. O combate à corrupção é fundamental. Essa semana, o presidente Lula assinou um decreto que dá mais transparência, a CGU à frente, né, reforçando os mecanismos de transparência para combater qualquer tipo de irregularidade, mas dentro da lei. Quando a gente permite que alguém possa agir fora da lei, né, o resultado final é exatamente esse: irregularidades, que a gente vai puxando o novelo, vai descobrindo cada vez mais irregularidades absurdas, ferindo inclusive direitos individuais das pessoas, né, das pessoas agindo como os estados não democráticos fazem, né, de usar os seus instrumentos, seus aparelhos de investigação como uma forma de perseguir adversários políticos, como forma de atingir seus objetivos, mas desrespeitando a lei. Ministro, deixa eu só para concluir aqui, Tainá, porque o ministro é médico sanitarista. Pode seguir. Imagina, o ministro é médico, mas foi legislador por muitos anos, né? Qual é, ministro, na avaliação do senhor, o potencial de dano ao resultado colhido e, digamos, né, o fato de haver ilegalidades não significa que a Lava Jato também não descobriu fatos e pegou gente como o Barusco, né, que devolveu milhões e milhões e milhões de dólares, estavam fora do país, né? Porque as pessoas
pessoas dicotômicas tendem a fazer essas falsas equivalências e a gente faz questão de dizer que o mundo não é assim. Mas quando você tem a delação zero da Lava Jato sendo alvo de questionamento pelo próprio delator, dizendo que, cara, vocês me grampearam ilegalmente na minha cela, eu não tenho como dizer se vocês não usaram o que eu falei aqui para poder me pressionar. Qual é o potencial de contágio disso em relação a tudo que o processo já teve? Isso também é algo grave, né, Dani? Toda vez que você começa uma investigação, um processo de forma irregular, também abre espaço de forma correta, que tem um questionamento do processo como um todo. O próprio juiz que conduzia a Lava Jato já foi identificado como um juiz com atitudes irregulares, tanto que várias das suas decisões foram revistas depois nos tribunais superiores, sobretudo na Suprema Corte, e elementos como esse reforçam ainda mais. Por isso que esse é um aprendizado fundamental para a cultura política e institucional do Brasil, para todos nós, para a imprensa, para o mundo da política, para as instituições. É fundamental seguir sempre a lei. Ninguém está acima da lei, mas também ninguém está abaixo da lei. E quando a gente segue a lei, quando segue o devido processo legal, é possível identificar quem é responsável e punir de forma correta. Querida, com você. Ministro, queria te ouvir um pouco também sobre essa parte de articulação política que lhe cabe, que foi alvo de tantas críticas que ficavam muito nos bastidores ali nos corredores do Congresso, mas não teve jeito, né? Elas vieram a público, o senhor reagiu, fez um chamamento na esplanada dos ministérios, de 2 semanas para cá tem feito um esforço enorme para tentar pacificar a base do governo, liberou emenda, ofertou cargo, tem tido ali um diálogo buscando maior entendimento mesmo com a base. A pergunta é se esse diálogo será suficiente para que o governo tenha unidade nas próximas votações, e eu não me refiro apenas ao marco fiscal, que é dado como um projeto para além do governo, né? Tem mais acordo até mesmo com a oposição, mas me refiro a outras propostas que são de maior interesse em alinhamento com o que pensa o governo petista. Tainá, primeiro que eu estou muito acostumado a esse espaço, esse cargo, né? Eu fui ministro da coordenação política nos primeiros governos do presidente Lula, inclusive nosso gabinete era exatamente aqui, né? Quando o presidente me convidou e a gente veio aqui para o Palácio do Planalto e falou assim, eu quero estar no mesmo lugar que eu estava da outra vez, porque deu certo, dá sorte, né? A gente sabe que é um espaço onde tem muita crítica sempre, muita debate, tensão. Eu digo que eu não sou marinheiro de primeira viagem, né? E mar tranquilo não faz bom marinheiro. Então a gente sabe que esse é um terreno de sempre muita tensão, mediação, diálogo. E eu acho que a primeira questão fundamental, Tainá, é ter noção de quais são as prioridades. Nós definimos 5 grandes prioridades da relação com o Congresso Nacional nesse primeiro semestre e estamos cumprindo cada uma delas. A primeira prioridade era eleger as presidências da Câmara e do Senado, a composição das comissões, de uma forma que você tivesse governabilidade, evitasse situações que tentaram criar tanto no Senado quanto na Câmara. A segunda era reformular as medidas provisórias feitas pelo Bolsonaro ainda, que tinha isenções fiscais, questões de incentivo para determinados setores, aprová-las sem gerar impactos negativos para o governo. E nós cumprimos isso. Na Câmara já votamos todas, melhorando incentivo para o turismo, melhorando incentivo para micro e pequenas empresas, melhorando o programa de combate ao assédio e à violência às crianças. Estamos concluindo a votação no Senado. Nessa semana tivemos uma vitória importante no Senado, que foi retirada a medida provisória, os ataques e as agressões à Mata Atlântica. Terceira prioridade era, na sessão do Congresso que vota o orçamento, aprovar já na largada 4 projetos de remanejamento do orçamento que garantem o recurso do Bolsa Família, o recurso do reajuste dos servidores federais, recurso para a ciência e tecnologia e o piso da enfermagem. Conseguimos. E tem 2 grandes prioridades que estão no calendário ainda. Uma é a recriação dos programas sociais, que são as medidas provisórias. Então, aprovamos na comissão mista semana passada a medida provisória do novo Bolsa Família. Na próxima semana deve ser apresentado e votado a medida provisória da reestruturação dos órgãos do governo, do Ministério da Cultura, do Ministério da Igualdade Racial. Vamos votar do Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida. E a quinta prioridade, que é aprovar o marco fiscal e votar a reforma tributária, pelo menos na Câmara, nesse semestre, que está exatamente no calendário ainda. Então,
essas são as nossas 5 prioridades. Num campeonato, é difícil ter um time que é campeão invicto. Então, mas você tem empates. Vai ter unidade, ministro, até mesmo com aqueles partidos com maior dificuldade dentro da base, a exemplo do União Brasil? Essa semana foi uma demonstração disso, né? Não só na votação do marco fiscal tivemos uma grande votação dos partidos que compõem a base, mas aconteceu aquilo que eu dizia desde o primeiro dia, que os temas centrais do governo são temas, inclusive, que abrem diálogo com a oposição, com partidos que se declaram de oposição, mas que vão votar porque são bons projetos. O marco fiscal foi exemplo disso. Proposta equilibrada do governo, liderada pelo ministro Fernando Haddad. Teve um diálogo na Câmara com o relator para aprimorar essa proposta, acrescentar novos itens, sem fugir da diretriz dessa combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. E tivemos uma grande votação, não só de partidos que compõem o governo, como também de partidos que se declaram de oposição, mas que tiveram junto conosco. Eu acho que nós temos tudo para repetir isso na próxima semana. A relação com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que também lhe fez críticas públicas quando fala da articulação e da dificuldade do governo em manter alinhada a articulação política com o Congresso, como é que está? O senhor acredita que ele sente falta de controlar as emendas? Eu acho que a relação é muito boa do ponto de vista institucional. Primeiro, eu sou deputado também, então tenho uma ótima relação pessoal de ação institucional na Câmara com o presidente da Câmara e temos uma ótima relação institucional de debate. Tem críticas, tem recados, tem também posições firmes do governo. É assim, né? Esse governo não é um governo que quer o silêncio do Congresso, muito pelo contrário. Existia aqui dentro do Palácio do Planalto, Tainá, uma verdadeira fábrica de criação de conflitos diários com o Congresso, com a Suprema Corte, com a sociedade. Nós desmontamos essa fábrica. Desmontamos. Nós somos um governo de paz, né? Quem quiser chamar para briga, rinha de galo, briga na rua, o que seja, não vai ter por parte desse governo à disposição para isso. Pelo contrário, a nossa linha é o diálogo e com esse diálogo ir aprovando essas grandes 5 prioridades, temas prioritários do nosso governo. Dani? Ministro, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no CNN 360 e, claro, deixar as portas abertas para o senhor voltar sempre que julgar necessário. E quero dizer que a bronca que eu dei ao vivo no Richard surtiu efeito. Ele estava falando disso, então, viu, Dani? Pessoal que bem, Dani. Trabalha na rédea curta. Muito bem, Dani. Se precisar dar outras broncas, pode dar, viu? Pode deixar. Obrigada, ministro. Bom trabalho, Tainá.